Oremandarabahas. Orequias, Orebahas. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 15. Nós vamos ler dois textos. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Depois você volte para Marcos, capítulo 11. Texto muito conhecido entre nós. O tema da mensagem é: olhando para o telão. Igreja high-tech, irmão. Eu amo essa igreja. Já falei que se eu morasse perto, ia ser o ovelha dessa igreja. Ovelha. Olha aí. Qual o tema da mensagem? O tema da mensagem é este. Olhe para alguém, mesmo com máscara, pode olhar que você não vai morrer não. E diga assim: há uma marca em você. Não é a marca da destruição, não é uma marca chamada falência, não é uma marca chamada suicídio. Há uma marca em você. Volte para essa pessoa, para esse amado, e diga: e esta marca é dar fruto. Eu não sei se vocês pegaram aí, mas antes de eu fazer menção do texto, põe na tela o material. Tá aí? Então vamos lá. Só não gostei desse telão que ele está mostrando a minha calvície. Mas o resto eu amei esse telão. Eu queria vir aqui pregar de costas, só para ficar assim, ó. Igreja americana, ó. Aqui está duas obras que eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a levar. Não é apenas para semear na vida do pregador, embora isso seja um princípio, e dispensa comentários, porque na pandemia, no auge da pandemia, o vosso pastor, o vosso bispo acudiu à minha casa, e não foi uma vez. Então não é apenas uma questão porque o pregador precisa, e eu sei que você nem precisava ouvir isso, mas é uma vida que nós já enfrentamos batalhas, circunstâncias, que de certa forma evita que você passe o mesmo através da leitura, do aprendizado. Só o livro de batalha espiritual, que é a área que nós militamos, área de cura, de intercessão e libertação, eu levei 8 anos para escrever esse livro. Ué, pastor, você escrevia uma letra por dia? Não. Tempo de Deus e também vivendo experiências que me deram know-how e autoridade para falar do assunto. Ainda este ano serão lançados mais 2 obras sobre intercessão e libertação do campo da mente. 2 obras que vão sair ainda este ano. Mas aqui está, são mais de 30.000 cópias vendidas, porque nós damos treinamento. Então sempre nos seminários as pessoas procuram muito, e eu trouxe para abençoar a sua vida, tá bom? Batalha espiritual por princípios. Olha, nunca foi tão importante ler sobre batalha espiritual como nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma guerra de principados, aonde os principados das trevas eles agem sobre as nações. Não pense vocês que nós estamos vivendo apenas uma guerra separatista, fundamentalista, de ordem sanitária, terremoto aqui, acolá. Nós estamos vivendo um princípio, um prenúncio. Mas nesse curso, Satanás tem tentado manietar a voz da igreja. Manietar, pode atender, aleluia. Manietar a voz, aleluia. A voz da igreja, a voz profética. Então, eu quero incentivar você a levar esse livro. Custa R$30.
Se você quiser dar mais, não tem problema não, dá um glória a Deus aí, aleluia. Brincadeiras à parte. Agora, se você quer escolher qual livro levar, leve o Se Levante. Primeiro pela capa, misericórdia. Eu fico pensando, crente não acredita em macumba, graças a Deus. Então não é macumba, é milagre, ô glória. Esse vaso aqui casou com essa amada aqui. Aqui, ó. É um livro para mulheres. É um livro que trabalha resiliência, superação. São 8 capítulos e 7 capítulos a Kézia vai trazendo um perfil das mulheres que fizeram a diferença na Bíblia. A rainha Esther, a juíza, a profetisa Débora, Ana, mãe de Samuel e tantas outras. No 8º capítulo é o testemunho da Kézia. Chegou a pesar 128 quilos por uma disfunção no pâncreas e não sabia mais o que fazer. Um dia eu cheguei em casa e vi minha esposa querendo morrer. E o que aconteceu, pastor? Aponte para cá, por favor. Aponte. Aponte. E o que aconteceu? Diga, compre o livro. É muito forte. Quero te encorajar. Se levar os dois, vai pagar 50. Dá para baixar não, pastor? Aí já é batalha espiritual. Aí não dá. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 15, verso 16. Se você achou, diga amém. Que diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Agora vá para Marcos capítulo 11. Evangelho de Marcos capítulo 11, a partir do verso de número 12. Ou como um bom carioca, 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Quem teve fome? Jesus. Vendo à distância uma figueira com folhas, uma figueira com Folhas. foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Diga, não era tempo. Não era tempo De figos. Verso 14, então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Verso 20, por favor. Verso 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Por gentileza, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, há uma graça do Senhor aqui. Eu creio que essa é uma noite de liberação dos céus na terra. É uma noite em que não há como o principado das trevas, potestades, se oporem, e ainda que queiram, há uma graça e uma unção despedaçando toda e qualquer fortaleza neste ambiente espiritual. Não há resistência no campo da mente, das preocupações, das demandas da vida que possam estar acima da tua palavra. Exalta o teu nome. Eu me coloco como canal, como instrumento para que o Ruach HaKodesh, o amigo Espírito Santo, ministre os mistérios do reino do Espírito, os códigos que destravam portais de bênçãos, milagres, cura, renovação, restauração na vida do teu povo. Quebrado está toda e qualquer fortaleza, seja ela espiritual, humana, filosófica. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui neste santuário, na internet, agora os que estão conectados, que vão dar testemunho, vão escrever no chat
do site da igreja ou do canal da igreja vão dar testemunho. O mesmo Deus que está operando aqui chega até você, porque o reino do Espírito não tem divisão geográfica, não tem subdivisão de espaço, de tempo. Deus está aqui e Ele vai tocar. E se há alguma coisa que precisa ser feita, se prepare, porque esta é a tua noite. Em nome de Jesus, os que creem digam um amém bem forte e dê um forte aplauso ao Messias. Oh glória, aleluia. Aqui está meu mestre, meu rabi, Bispo Júlio, um dos textos que eu sempre que li, me intrigou, porque Jesus não amaldiçoa ninguém. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O ser nova criatura está ligado à metanoia, a uma mudança de mente. Estando no mesmo ambiente, no mesmo grupo social, na mesma família, o Evangelho, pelo Espírito Santo em nós, transforma num nível que as pessoas vão até se surpreender com mudança de comportamento. É aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu trabalho com batalha espiritual e sempre nos nossos seminários eu falo. As pessoas querem saber sobre demônios. As pessoas perdem tempo em querer saber qual o principado que rege a cidade, ainda que necessário. Qual a potestade? Mas está na hora da gente procurar saber dos mistérios do reino do Espírito, da verdade, da graça salvadora. Porque o que nos causa sede não é o mundo da ficção, do império das trevas, é o mundo da verdade da palavra, o mundo da vida abundante. Oh glória, aleluia. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se o reino dos céus não trabalha com a maldição, e eu falo isso nos seminários, o que nós temos em Jesus? A bênção hereditária. Você não é obrigado a reproduzir a prostituição que, porventura, tomou conta dos seus ancestrais. Você é um ser único, psico-biosocial, impressão digital diferente, por sinal mais bonito do que os seus ancestrais. Dá um glória a quem pega. Você não é obrigado a ser um alcoólatra porque alguém disse que é uma sina, é um karma. Isso são paliativos das culturas, das filosofias, da busca do religar de um Deus que pode tentar acudir uma dor do presente. É bem verdade que a gente não consegue, na nossa finitude humana, compreender as coisas da vida. Existem questões que a gente não tem resposta, mas temos o acesso àquilo que vai norteando e nos dando a verdade de viver o que Jesus declarou em João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe? Deuteronômio capítulo 7, verso 9 diz que a bênção de Elohim, vai alcançar até 1000 gerações. Pega essa palavra, por favor. Reage a essa palavra, toma posse. Bispo Júlio disse algo tremendo, e eu vou pregar esse evangelho que ele pregou aqui em outras nações do mundo, glória a Deus. E vou dizer que Deus falou comigo, aleluia. 1 Reis capítulo 17, as pessoas elas dão ênfase ao que não tem, e deixam de viver com excelência aquilo que tem. Então levanta a tua mão aí. Você tem uma bênção que ela toca a sua vida e faz com que a sua existência dê fruto, e o fruto permaneça, para que se cumpra a palavra, que a bênção do Senhor atingirá até 1000 gerações. Aleluia! Aleluia! Oh glória!
E Jesus está seguindo a Jerusalém, saindo da cidade de Betânia, e passa por uma geografia, a casa dos figos, plantação de figos, vários arbustos de figueira estão plantados ali. O texto que ora lemos declara que não era tempo da colheita de figos. E dentro do contexto do tempo da última poda para a entre-safra da colheita e a grande colheita, é o tempo que as folhas vão cair, que os ramos não vão frutificar, mas há dentre tantas figueiras ali em Betfagé, aquela região, diante de tantas figueiras que estão cumprindo o processo que naquele tempo, ou naquele momento, não era o tempo de dar fruto doce, o figo, há dentre as demais uma figueira que tem folhagens viçosas, que tem folhagens apontando que nela há fruto. Veja que o texto que lemos não disse que Jesus mandou um dos seus discípulos. O texto é claro. É Jesus quem é atraído pelas folhagens. Por que as folhas? Porque principalmente a figueira, um dos sinais que está brotando, florescendo, frutificando, o fruto, o figo, está na dimensão, diâmetro, copa das folhas de figueira. De acordo com a colheita ou a estação boa, a copa de uma folha de figueira, ela pode atingir. E aí a gente vai para o Gênesis e a gente vê Adão e Eva cozendo folha de figueira para tapar a nudez de ambos. Diâmetro da copa era algo grande. Veja essa cena comigo, Jesus deixando os discípulos à parte e olhando a figueira, e o sinal que nela há fruto está nas folhas. E Jesus está rindo. Era de manhã, relógio biológico. Café da manhã, ô glória! E Jesus se dirige a ela. E atrás de Jesus, ao lado, estão os espectadores, os discípulos. É Jesus quem vai. Você sabia que o reino do Espírito tem fome dos nossos frutos? Você sabia que nós alimentamos a fome do reino da luz, o reino de Jesus? Como é que um servo de Deus alimenta a fome do reino de Deus? Ganhando almas para Jesus. Mas não só ganhando almas para Jesus, quando você deixa com que o Espírito Santo ministre ao teu espírito, num nível em que você começa a viver o que está escrito em Gálatas 5, verso 16, entre andar e viver. Você deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida e você anda e vive no Espírito. E todo aquele que anda e vive no Espírito vai frutificar o fruto do Espírito. Então, antes de materializar, antes de realizar via talento, dom, tudo aquilo que nós aspiramos, tudo aquilo que nós cremos, queremos fazer, realizar, a primeira marca nunca serão as folhas, as habilidades, o dinheiro, o ter, o que possuímos, a roupa que vestimos, os amigos que temos. Isso são folhas. Mas sim, o processo que só o Espírito Santo pode dizer a hora e o momento da colheita que está vindo. E eu subo neste altar com temor e tremor para dizer para alguém, se for para você, pega. Está chegando uma estação nova, um ciclo novo de uma grande colheita que
que não virá das exterioridades para dentro da sua vida, mas será assim, de dentro para fora. Aleluia. O processo é esse. O tempo da espera é apenas para que você seja tocado, para que o Espírito controle e ministre a você o que Deus preparou. E na medida que você cresce na estatura do que Deus tem preparado, vem colheita abundante, vem graça de Deus, vem multiplicação de Deus, porque Deus é o Senhor que nos marcou com esta palavra: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Permaneça. Levante as suas mãos aos céus. Sua vida com Deus, sua família, sonhos pessoais, empreendimentos, toda a esfera de crescimento no ministério, na habilidade, no dom, vai permanecer. E o que é permanecer? Legado, herança para os teus filhos. O maligno, o sistema, o mundo globalista, eles não dominarão os nossos filhos, porque nós somos marcados por este fruto, vindo da parte de Deus. Não foi eu que escolhi a Ele, Ele me escolheu. Na presciência do seu amor, na sua benignidade, Ele me atraiu e Ele me marcou. E a marca que você tem vai tocar os teus filhos, os filhos dos teus filhos. Você vai ver a geração. Oremandacando e Yessé. Quem recebe essa palavra? Mas o processo dói. O processo dói. E Jesus olha. E um arbusto no meio de tantos outros estava indicando que estava ali para alimentar a fome de Jesus. O Cristo humano. O que houve, pastor? Não tinha fruto. E quando você vai no grego original dessa palavra, quando Pedro diz: a figueira que tu amaldiçoaste, está lá, decreto. A figueira que o Senhor interrompeu, estabeleceu um decreto, acabou. O que representa essa figueira que diz ser o que não é? Quem foi chamado para dar fruto nunca será uma propaganda enganosa, na igreja, no trabalho, em casa. Você que está na internet, Deus não nos chamou para sermos propaganda enganosa. João 16:33, Jesus vai dizer que no mundo, para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições. Ei, todo mundo em guerra, todo mundo na sua peleja, mas se tem algo que nenhuma guerra pode transformar a sua vida, é em uma propaganda enganosa. Você não é um fake news do céu na terra, não, não. Você não é uma propaganda enganosa. Ei, você não é folha, você é tronco, você tem raiz, você tem seiva, você vive debaixo do processo das estações que ninguém pode mudar. E aí a gente compreende o que Jesus estava dizendo em João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, mas o meu pai é o agricultor. Se Jesus terminasse ali dizendo eu sou a videira verdadeira, seria tremendo. Todo ramo que estiver em mim tem que dar fruto. Não seria tremendo? Seria. Jesus dá o segredo de quem é o dono da terra, dono da semente, dono do tempo, dono dos ciclos, das estações. Jesus está dando a fórmula para que não gere dúvida que ninguém é dono de si e ninguém se autoproclama, se autoenvia. Ele escolheu. A sua graça, a sua presciência, um tempo muito antes de nós existirmos, como Davi declara no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia. Você consegue ver Deus escrevendo na eternidade? Diga teu nome aí, qual o seu nome?
bagunça. Deus ouviu. Qual o seu nome? Você consegue ver Deus lá na eternidade dizendo: fulano de tal vai passar 60 anos da vida, saco de pancada. Escreve aí. Lavra aí, Gabriel. Qual é esse aí? Joaquim? Tem Joaquim aqui? Joaquim vai passar um tempo da vida só perdendo. Mas Senhor, não vai ter um refresco? Vai, eu vou mandar ele lá para o Afeganistão. Manda ele lá para Cabul, evangelizar o líder do Talibã. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia. Quem é que já entregou a vida para Jesus? Levante a mão. Então há uma palavra empenhada em João capítulo 1, verso 12. Há sobre você o poder dado aos filhos de Deus que reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor. A todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala para 3 aí, você tem um Abba. Aleluia! Você tem um paizinho que determinou todos os dias da sua vida. O problema é que você está querendo ser folha, enquanto Deus quer que você dê fruto, e fruto que permaneça. O problema é que folha é para ontem, o imediatismo, ou agora, porque está doendo, eu estou desesperado. O problema é que aquela figueira cresceu desordenadamente, não aceitou o processo, e ela cresce desproporcionalmente diante de tudo aquilo que é orgânico, diante de tudo aquilo que é lei da natureza, lei criada por Deus. Tem muita gente que está trocando uma vida de fruto para serem folhas, viverem um momento aqui e agora. Estão desesperadas para viver e terem as suas necessidades sanadas, porque se pagar uma conta, a vida volta ao normal. Quem te falou? Bispo Júlio falou algo tremendo aqui. Se for por causa de uma dívida, ela virá. Bem-vindo ao mundo, aleluia. Deus chamou você para marcar essa geração. E o primeiro lugar que você vai marcar é quando você deixa com que a seiva, o fruto do Espírito, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, trabalhe desde o caule, desde as raízes, até o topo, até os ramos, aonde o bálsamo do Espírito Santo, a cura, a libertação, o mover do Espírito, a palavra. Ninguém está vendo o que você está passando, mas no meio da estação que ninguém está colhendo nada, Jesus está trabalhando em você. Porque se você aceitar ser folha, a próxima estação vai apodrecer as folhas e vão cair. Esse texto muito me intrigou. Porque é que Jesus, olha a cena. Me garante que você vai rir, por favor. Vou rir, pastor. Olha a cena, meu mestre Bispo Júlio, pastora Érica. Os discípulos estão na arquibancada, Jesus cheio de fome, só folha, só propaganda enganosa, só folha, talento, caráter que é bom, zero. É muito dom, é muito poder, é muito fogo e vida prática do Evangelho. Anda por todo lugar, mas não tem raiz ou raízes. Não se deixa ser tratado, discipulado da sua vida, cuida ele. Dá um glória aí, meu irmão. Aí Jesus está olhando e olhando as outras figueiras, todas encurvadas, peladas no sentido de podadas, sem ramos, só o tronco torcido. E tem uma dizendo que está bem, nada acontece com ela. Você conhece alguém
Você conhece alguém lá na sua vizinhança que ele nunca erra, nunca admite os seus erros, nunca é com ele? Se for com ele, ele tem uma justificativa, e se não tiver uma justificativa, ele arruma na hora. Folhas, não tem fruto, porque fruto é sinal de sacrifício. É tão bom chegar numa igreja. Quando eu chego aqui, eu lembro da Celebration, lá em Celebration Church, que eu fui em Jacksonville, Bispo Júlio, Jacksonville, Vila de Jackson, Estados Unidos da América. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pobre é assim, vai aí fala, amém? Amém ou não? Primeira vez que eu fui no Paraguai, eu disse, eu já fiz viagem internacional, atravessei a fronteira, amém ou não? Pobre da Baixada Fluminense, filho, você quer o quê? Carioca? Hã? Tô lá em Jacksonville, entro numa igreja, Celebration Church. Essa igreja me lembra lá, aleluia. Só a cruz que só tem aqui em Suzana, aquela ali, é a melhor. E eu olhando aquilo, e eu lembro que aquele pastor falando, e eu com o translator, a irmã falando um português de Portugal, e ela disse, traduzindo o reverendo que pregava: nada do que você está vendo aqui hoje nasceu assim. O que estava pronto era a semente na mão do agricultor. Quem nasce grande, Adão do Éden já mostrou que é defeito terrível. Por que você quer ser grande se você não se prepara? Não deixa ser podado, não deixa ser tratado, só quer bênção, só quer trabalhar em cima do que está faltando, e deixa de celebrar e ter quietude no espírito por aquilo que você já tem alcançado. Você está aqui? Pergunta esse crente lindo aí do seu lado: pastor, cadê ele? É pela fé, olhos da fé. Diga para o teu irmão: você está aqui ouvindo essa palavra? Olha para ele, você está aqui? Põe na tela, por favor, Lucas capítulo 13, verso 6. Evangelho de Lucas capítulo 13, verso 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então contou esta parábola. Quem está contando? Diga: Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Só Jesus para gostar de figueira para plantar numa vinha. Hello? Jesus gostava tanto de figueira, segundo Miqueias Oliveira, que ele plantou a figueira dentro de uma vinha. Oh, aleluia! A terra é dele, tudo é dele, amém ou não? Então se sinta merecido por estar aqui. Nunca trabalhe a tua alma no demérito. Meu Deus, quem sou eu para estar aqui? É teu direito. Ele te plantou como carvalho de justiça na casa dele. Para quê? Dar fruto. Aleluia! E esse homem, dono da vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: diga, o amigo Espírito Santo. Diga, o amigo Espírito Santo. Ah, se você soubesse que o amigo Espírito Santo está com você. Ah, se você soubesse que o amigo Espírito Santo não se ausenta da sua vida porque você está em guerra. Muito pelo contrário, ele vai passar, seja fogo, seja água, ele vai estar contigo aonde quer que tu fores, a tua entrada e a tua saída. Aquele que trabalha para o teu crescimento, para que o fruto permaneça. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo está com você. Já faz 3 anos. Quantos anos?
3 anos. Quantos anos? Que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixa ela inutilizar a terra? 8. Olha o Espírito Santo trabalhando, até intercedendo por gemidos inexprimíveis. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano. Vai ser um trabalho de recalcular a rota. O tempo não passou. Você não perdeu o time do propósito de Deus. Muitas vezes estercar, desalqueivar, adubar é apenas para fortalecer aquilo que já deu certo no reino do Espírito. Você foi chamado e há uma marca em você, dar fruto. Na mentalidade de um judeu, a possessão da terra faz muita importância, e isso leva a adorar a Deus, o Senhor da terra. E quando Deus em Deuteronômio 8 disse a Josué, a Moisés e depois a Josué, que colocaria o povo na terra que dava 7 frutos, Deus regeu o calendário dos hebreus, o ciclo das estações, e cada tempo, mês, hora que passava era o calendário regido por plantio e colheita. Terra de trigo, cevada, terra de vide, terra de figueira. Para um judeu, até hoje, falar de figo fala de doçura, realização, superação, de aguentar o tempo da poda, porque nenhuma dor é para sempre. E o Espírito Santo é especialista em transformar dor em força. Pega essa palavra aí, minha irmã. Pega essa palavra aí, homem de Deus. Espírito Santo. Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Quem pega essa palavra? Ele é especialista em transformando. Oh glória, oh glória, oh glória. O Espírito Santo que cuida de mim e você é especialista. Pega aí, você que está na internet, você que está aqui, em transformar dor em força, 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 dor em força. Verso 9, Lucas 13, verso 9. Se der fruto no ano que vem, trabalho médio, longo prazo. Se você quiser ser folha, você consegue ser agora, mas não vai chegar nem do ano que vem. Foi por isso que Jesus encerrou o ciclo daquela figueira. Não é maldição hereditária, é um decreto. Porque no reino, ninguém pode crescer desproporcionalmente. Quer ter um carro importado, não importa se anda de Fusca hoje, vai crescer tua renda, vai ampliar. Pega aí, varão, reage. Ou você quer ganhar o que ganha e manter um carro? Não tem como. Olha o processo. O senhor veio cortar hoje porque ela não está alimentando a fome? Me dá mais um ano. Você sabe, na botânica, um arbusto de figueira, quando ele começa a dar os primeiros brotos, quando ele se forma um tronco, ele passa por 4 tipos de podas. A primeira poda é quando tem as folhagens viçosas, os brotos, e aparentemente chama atenção, mas é preciso limpar. Sabe por que Jesus não deixa aquela figueira prosseguir? Porque teve tempo e não quis pôr em prática o
propósito para o seu destino. Cada reunião que você está vindo é receber treinamento para pôr em prática lá no seu campo de batalha. Porque é lá que a instrução que você recebe do altar se materializa a teu favor. Diga para quem está ao seu lado: eu não fui chamado para ser folha. Diga: eu sou legítimo. Meu pai foi o que me plantou. Diga: eu não nasci grande. Eu vim em formato de semente. Lá no útero da minha mãe. Pode falar para o teu irmão aí. Lá no útero de mamãe. E a minha vida se deu por um tempo de espera, gestação, semanas, ciclos. Eu vim dizer para você hoje: aguenta firme, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10:37: é um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Deus. Fique de pé, aplaudindo a Jesus. Aplauda Ele. Aplauda bem forte. Há uma marca sobre tua vida. Há uma marca sobre o teu chamado. Há uma marca na tua vida, em qualquer área que você for. Fruto doce, fruto que vai permanecer, fruto que vai atingir as gerações. Você não vai perder a sua casa para Satanás, para sistema do anticristo. Você não vai perder a sua família. Não, pastor, eles estão entregues, estão na prostituição. É um poucochinho de tempo. Levanta a mão e pega essa palavra. Filipenses 1:6 diz: estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ei, o Senhor te trouxe aqui para te fazer lembrar. É uma marca que eu te dei. Vá, verbo ir, para que vades, verbo ir. E o vosso fruto vai permanecer. Pergunta quem está ao seu lado: você está ouvindo essa palavra? Sabe por que Jesus diz para a figueira: stop, acabou? Porque não aceitou o processo de fecundar, criar raízes, morrer para si, para o eu, para o passado, para o orgulho. Determinou aonde a seiva poderia correr, e por isso está desproporcional, porque está apontando que é alguma coisa sem ser. Quer conhecer alguém, caminha com ele. Sim ou não? Vivemos um tempo que a gente se impressiona com carinhas, falas, efeitos, internet. Não que seja errado, por favor. Não me tenha como alguém se colocando acima. Muito pelo contrário. Deus trabalha nos tempos e nas estações. O mesmo Deus que levantou Abraão da Mesopotâmia, no berço da civilização humana, é o mesmo Deus da era da informação. O problema é que a gente não quer se atualizar. E a gente fica se apoiando em primórdios. E muitas vezes somos retrógrados. Não sei nem que palavra é essa. Eu decorei para falar retrógrados. Nunca mais retrógrados. E às vezes a gente fica assim, retrógrados, e achando que Deus se limita ao que a gente pensa. Deus não tem problema com a era da internet. A gente tem problema. Mas escute, tem muita gente confundindo carisma com unção. Tem muita gente achando que folha é caráter. É tempo, é processo. Bispo Júlio, eu lembro que eu fui pregar num... Era cinema? Era o quê? Não sei, era azul. Uma boate. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Romanos. Uma boate, Eliezer. Fui pregar naquela igreja. Tem uns 8 anos. E quem me recepcionou foi a pastora... Qual o nome dela? Aurilene.
Primeiro que a Aurilene começou a pregar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Pregando oferta. Eu falei, meu Deus. Conheci o Bispo Júlio através do pastor Josimar Fonseca, amigo nosso de anos, meu e do Bispo Júlio. E no dia ela falou assim, estamos indo para uma terra para 3.000 pessoas, estava em construção, não sei o que, de milhões. Eu olhei para a igreja, olhei para ela. O espírito da murmuração tentou entrar em mim. Mas decidiram não ser folha. Entenderam que pode plantar e regar quem dá crescimento. Jó capítulo 14, verso 7, por favor. Sua vida vai dar certo. Diga para o teu irmão, já deu. Eu vou falar, hein? Você vai dizer, já deu. Sua vida vai dar certo. Sua vida vai dar certo um dia. Fala pro teu irmão, já deu certo. Sua vida vai dar certo daqui a 10 anos. Fala para ele, já deu certo. O que eu preciso fazer, pastor? Aceitar o processo, aguentar firme, para que se cumpra a palavra de Hebreus 10, 23, mantendo firme a confissão da esperança, pois fiel é o que prometeu. Jó 14, 7. Quem sabe eu esteja falando para você que é árvore legítima, mas o machado dos homens te cortou na raiz, acabou com a tua vida, com a tua história. Para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. 8. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Verso 9. Ainda assim, com cheiro de água. A palavra é água. A palavra é água que desce para lavar o solo, para trazer semente ao que semeia, pão ao que come. Ainda assim, com um cheiro de água, ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Note que nunca o texto falou das folhagens, falou do tronco e da raiz. Porque a árvore não é propaganda enganosa. Ela passou pelo processo da luta. O que arrancaram de você? O que você perdeu? O que você tem enfrentado esses dias? Que você disse, Deus, aonde eu errei? E Deus está dizendo, você não errou. Urimando Kewa, remandacando Yessé. Oh meu Deus, eu